Eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Gilmar da Igreja de Cristo, Ministério Manancial. Eu gostaria de hoje poder falar para vocês, mas antes de eu falar, eu gostaria de, juntamente com a igreja, fazer uma oração para que nós possamos trazer aqui uma palavra para toda a igreja e para todos aqueles que estão ao nosso alcance. Vamos fazer uma oração colocando as nossas vidas na presença de Deus, amém? Eu queria também pedir toda a igreja agora, a Igreja de Cristo, Ministério Manancial, que pudesse orar comigo, me colocando na presença de Deus, para que eu seja hoje um canal de Deus para a vida de cada um de vocês, amém? Vamos orar? Maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia tão maravilhoso que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Que o Senhor possa agora abençoar a tua igreja e o mundo, Deus. Quero abençoar todas as igrejas na face da terra, todos os pastores, e que nesse momento, Deus, eu possa transmitir a tua palavra ao coração daquelas pessoas que estão carentes, que precisam ouvir a tua voz. E nessa hora, meu Deus, me coloco diante do Senhor, eu que serei um canal para a tua igreja, ministro da tua palavra. Que o Senhor possa me usar como um canal de bênção para todas aquelas pessoas que estão ao alcance da minha voz. Em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor e peço que o Espírito Santo possa me iluminar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor e todas aquelas pessoas que estão ao meu alcance. Eu gostaria de falar para vocês hoje quatro coisas que Deus fala para você hoje. Amém? Somente isso. Quero falar para vocês 4 coisas que Deus quer falar com cada um de vocês. A primeira coisa que Deus quer falar, nós vamos entrar no livro 1 Pedro, o capítulo 5, e o versículo 6 e o versículo 7. Eu gostaria que todos vocês pudessem me acompanhar agora nesse momento. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7. A primeira coisa que Deus fala com vocês hoje é através desses 2 versículos. A primeira, são 4 coisas que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Vai falar com cada um de nós. A primeira coisa que ele diz aqui é assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, os vossos adversários, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja bem, vou voltar. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, depois eu quero falar no terceiro versículo. Vamos ler primeiramente esses dois versículos, que é o versículo 7 e o versículo 6 e o versículo 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. No versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então veja bem, o primeiro ponto que Deus quer falar conosco nessa noite é justamente isso. Ele fala para que nós possamos, todos nós, toda a humanidade, todos aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm conhecimento da sua palavra, ele diz aqui assim, olha, para todos, lançai, ele fala bem claro, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Primeira coisa que ele diz é o quê? Que nós devemos nos humilhar, porque no tempo certo Deus vai exaltar cada um de nós. Para que você hoje possa verdadeiramente encontrar a exaltação de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, você percebe que a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Veja bem, humilhar. O poder da humilhação é algo maravilhoso na vida do cristão. Na vida de qualquer pessoa, não que seja só cristão, mas todos aqueles que conhecem a Deus, todos aqueles que verdadeiramente sabem que há um Deus que ele cuida de todos. Então ele diz o quê? Que toda a humanidade precisa humilhar diante do Senhor. E ele fala assim, humilhai-vos, pois debaixo
da potente mão de Deus. Mão do Senhor é onde nós temos que nos humilhar. A Bíblia diz que a mão do Senhor é uma potência. Eu lembro quando Israel estava saqueada, destruída, Esdras estava 1.500 quilômetros fora da sua terra, e ele recebe uma carta dizendo que Israel estava destruído. Ele pediu ao rei uma carta, e ele foi para a sua cidade natal, para que ele pudesse reconstruir aquilo que estava estragado. E eu achei interessante que quando ele entra naquela cidade, ele andou ali por 3 dias naquela cidade, e ele viu assim, estava abandonada, destruída. Israel estava acabado. Ele reúne-se com 250 pessoas, e quando ele reúne, que ele chama aquele povo para um compromisso, para que aquele povo pudesse se humilhar diante de Deus, ele teve uma visão. A primeira coisa que ele teve a visão foi o quê? Foi a mão de Deus na frente dele. Então, para que hoje nós possamos ter a mão de Deus em nossa frente, em tudo quanto nós fazemos, a Bíblia diz aqui, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Para que nós possamos hoje ser exaltados perante aos nossos adversários, nossos inimigos, a primeira coisa nós temos que nos humilhar, reconhecermos que somos feitos de um material tão frágil, que tudo está ao controle das mãos de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. O versículo 7, ele diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele quer que hoje nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos. Nós sabemos hoje que o mundo ele está assim apavorado. As pessoas às vezes brincam, mas a coisa é séria. E nós sabemos que ele diz aqui nesse texto, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então ele quer que nós colocamos toda a nossa ansiedade nele. É o único exclusivamente que pode fazer alguma coisa por nós hoje, chama-se Deus, a mão do Senhor. Mas ele quer que nós lançamos essa ansiedade, que você creia, que você acredite, que você tome posse daquilo que ele pode fazer por você. Se Deus não guardar, em vão será a sentinela. Se Deus não guardar a cidade, em vão será a sentinela. Mas ele quer que nós hoje transferimos toda a nossa ansiedade para ele. Ele não quer que você fique tão preocupado. Veja bem, os discípulos, naquele momento quando aquela tempestade deu ali no lago, enchendo de água, deixando aquele povo em perigo, eles não sabiam o que fazer, até o ponto que eles foram até Jesus, e despertou o Senhor e disse, Senhor, veja a situação das águas. Imediatamente o Senhor foi lá e repreendeu a fúria do vento, da água, e aquele barco continuou a deslizar sobre as águas. Jesus volta para eles e faz uma pergunta, aonde estais a vossa fé? Aonde estais a vossa fé? Então Deus quer que você lance toda a sua ansiedade, todo o seu medo nele. Creia, confia no Senhor. Nós estamos passando hoje por uma fase difícil no mundo. Eu não digo no Brasil, mas no mundo. E nós sabemos que as pessoas estão apavoradas. Mas a igreja sabe que nós estamos debaixo da mão potente de Deus. E só Ele pode nos livrar. Mas Ele quer que nós o acreditamos, que nós confiamos, que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Eu quero agora falar o segundo ponto. A segunda coisa, são 4 coisas que eu vou dizer essa noite. Eu quero falar a segunda coisa que você realmente possa hoje. São 4 coisas que Deus diz para você essa noite. Agora eu quero falar sobre a segunda. Nós vamos ler aqui no versículo 8. Continua. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo
o vosso adversário anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia diz aqui no versículo 2, é outra coisa que Deus fala com você nessa noite. São 4 coisas, e a segunda coisa é uma delas. Quando ele diz aqui assim que, olha bem o que ele diz bem claro nesse texto: sede sóbrio, paciente, confiante. E ele diz assim, sóbrio e vigiante, vigiai. Ele fala uma palavra tão interessante aqui, quando ele diz aqui, é só vigiai. É o momento que nós devemos estar vigiando, buscando ao Senhor. E em todo tempo você possa estar ligado com Deus, na oração, buscando a Ele, para que Ele possa verdadeiramente nos dar a vitória. Hoje nós sabemos que a igreja hoje, ela está sendo celebrada, os cultos, através de um celular, de uma mídia, porque hoje nós não temos condição de estar juntos na igreja. E nós sabemos que tudo isso, nós temos que hoje ter vigilância, nós vigiar. A Bíblia diz que nós devemos vigiar, mas não somente vigiar, nós devemos também orar. A oração é a chave do cristão, é onde nós conseguimos falar com Deus. No momento que você levanta da sua cama, faz a sua oração, busca o Senhor, coloca a sua vida na presença dEle, dizendo a Ele: Deus, me guarda, abençoa minha família, abençoa minha esposa, abençoa meu esposo, abençoa meus filhos. É a maneira de você estar vigiando e orando e buscando a Deus e confiando no Senhor. O nosso remédio chama Jesus. Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. E esse segundo versículo que Deus fala com você hoje, quando Ele diz aqui nesse 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que é o segundo ponto muito interessante, quando Ele diz, né, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Então hoje nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os inimigos que se residem nas regiões celestiais. É uma luta que é perigosa, porque você não consegue enxergar o seu inimigo. Mas existe uma arma poderosa. Essa arma chama oração, chama consagração, chama jejum. A Bíblia diz que tem certas castas de demônio que só saem através de jejum e oração. E hoje nós tivemos uma oportunidade. Nós sabemos quantos anos que o Brasil vem sendo regido por alguns presidentes, e vocês nunca ouviram falar de algum presidente chamando a nação para orar, para consagrar, para buscar o Senhor. E nós estamos tendo um privilégio muito grande. Por isso a igreja tem que tomar posição, orar por esse homem, o Jair Bolsonaro, buscar a Deus por ele, por toda a família dele, pedindo a Deus a cobertura, porque nós sabemos que a luta deste homem não é contra carne nem sangue, mas é contra os inimigos que se residem nas regiões celestiais. Nós sabemos hoje que a mídia, muitas pessoas hoje não querem a igreja, não quer ouvir Deus, não quer ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos tendo uma oportunidade única, abraçamos essa oportunidade agora, de nós podermos orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, buscar a Deus de todo o nosso coração, nos colocarmos diante do Senhor. E é uma coisa interessante que ele diz nesse texto, que nós precisamos vigiar, que o cristão possa vigiar no seu trabalho, ou por onde você passar, que você esteja atento às coisas que estão acontecendo, e que você não possa compartilhar com as coisas que estão no mundo, mas que você deva compartilhar com aquilo que se diz respeito à palavra de Deus. A Bíblia fala assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos que buscar esse Deus para a nossa nação. Terceiro ponto, que eu acho muito interessante, o versículo 9, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, é o terceiro ponto. Ele diz assim: ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo inteiro.
Nós sabemos que tudo isso, essas aflições, tudo que está acontecendo no mundo, nós sabemos que está acontecendo em toda a humanidade. Todos os nossos irmãos, de todo o mundo inteiro. E esse versículo se cumpre aqui hoje, quando ele diz: ao qual resisti firme na fé. Nós precisamos estar firme na fé. Toda a igreja firme na fé. A Bíblia diz que aquele que não se unir conosco espalha. Então é o momento agora de nos unirmos. Não é uma placa de uma igreja, nada disso, mas é um exército que serve a Deus. Um exército que estão preparados, prontos para orar, buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. E ele diz aqui assim, continuando no versículo 9: ao qual resiste firme. O que ele diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como nós podemos resistir o diabo? Correr? Esconder? Não. Agora é o momento de nós verdadeiramente colocarmos as nossas armas em ação. A sua arma é a palavra de Deus. A sua arma, meu irmão, é a oração. A sua arma é o jejum, é a consagração. Essa é a arma do cristão. E nós sabemos aqui que nós temos que estar o quê? Resistindo. Não escondendo com medo, não. Ore, busque o Senhor. Não precisa você se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Não. Mas busque o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Dá lugar a Ele. Deixa o Espírito do Senhor verdadeiramente tomar o lugar que é você, é eu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o que ele diz? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a morada do Espírito Santo. Você não tem que correr e esconder, não. Você tem que saber que você é a morada do Espírito Santo de Deus. É a terceira coisa que eu quero dizer para você. Eu quero agora falar com você também a quarta coisa que Deus quer falar com você hoje, no versículo 10. A quarta coisa que Deus quer falar com você. Veja bem, versículo 10. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 10. Veja bem o que ele diz. Ele diz assim: é o Deus de graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Jesus. Amém? É a quarta coisa que ele diz para você hoje. Veja bem, vamos lá? Verso 10. É o Deus de toda graça, o Deus eterno, é aquele Deus que pode todas as coisas, é aquele Deus que está conosco, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que criou os animais, é o Deus que disse para uma quantidade de água, falou para aquela quantidade de água, dizendo: façamos uma porção de terra seca. E Deus criou a terra. É esse Deus que criou tudo isso, é o qual diz aqui assim: o Deus de toda a graça, louvado seja Deus, que em Cristo Jesus nos chamou da sua eterna glória. Ele que nos chamou. Não foi homem nenhum que te chamou, mas foi Deus. Foi o Senhor que te chamou através do seu Filho. E ele diz assim: a sua glória, da sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Amém? Louvado seja Deus. Confirmará, fortificará e fortalecerá. É o único que pode nos dar o vigor, nos dar força, nos curar, nos abençoar. E eu quero deixar esse versículo para você. E quero dizer a toda a Igreja de Cristo, do Ministério Manancial, que hoje seria a primeira Santa Ceia, seria a Santa Ceia,
e nós, por motivo maior, nós estamos celebrando a Santa Ceia, mas eu creio que o próximo domingo nós estaremos juntos. Eu creio nisso. E o Senhor estará nos reunindo novamente, e domingo nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Mas eu quero que vocês agora façam um memorial. Lembra da morte de Cristo. Amém? Lembra. Hoje, como se todos nós, a igreja, estivesse agora participando da Santa Ceia. É como se eu estivesse agora participando da ceia. Eu quero fazer uma oração agora, agradecendo a Deus e abençoando a vida de toda a igreja. Amém? Quero abençoar a vida de vocês e quero pedir a Deus que, se tiver alguém enfermo, o Senhor vai te curar agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, derramar sobre nós a tua unção, a tua graça. E aquelas pessoas que se encontram enfermo, em teu nome, Deus, eu quero expulsar toda a enfermidade, porque nesse nome há poder, sobre nesse nome há poder, e é neste nome é que eu expulso toda e qualquer enfermidade. Se alguém estiver sentindo alguma dor agora, essa dor vai sair. Se alguém estiver passando por algum mal, por alguma aflição, esse mal será retirado em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra profética sobre a sua vida. Eu quero também pedir à igreja agora, nesse momento, nós podemos observar que vocês hoje vão ouvir muitas profecias. Cuidado, tenham um cuidado muito grande, amém? Porque agora nós podemos observar que vai haver muita especulação com respeito ao Evangelho, com respeito ao que está acontecendo. Mas eu quero dizer para a igreja: leia a palavra de Deus, busque através da Bíblia, busque através da oração, creia no Senhor. Eu quero agora agradecer, meu Deus, por essa palavra, que Deus abençoe toda a igreja, um forte abraço do pastor Gilmar, pastor da Igreja de Cristo, Ministério Manancial. Eu quero deixar um grande abraço para toda a igreja e um grande beijo. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Fala que vai estar disponível no YouTube também. Hã? Fala que está disponível no YouTube também. Como é que eu apago aqui agora? Desligando. Era para você ter falado, mas deixa aqui.